O líder chinês Xi Jinping não permitirá que a Rússia faça a paz na guerra contra a Ucrânia, mesmo que Putin queira isso. A China vê esse conflito como uma guerra por procuração para desgastar Moscou e Washington ao mesmo tempo antes da invasão de Taiwan. Essa ideia foi publicada hoje pelo jornal The Telegraph. E destaca que Trump agora está tentando usar diferentes ferramentas, diferentes formas de pressão sobre o Kremlin para que finalmente acabe com essa guerra, incluindo tarifas secundárias contra a Índia e a China por comprarem recursos energéticos russos. Mas a publicação chega à conclusão de que Xi Jinping vai tentar de todas as formas influenciar Putin para que ele não pare essa guerra, porque o fim da guerra não é nada vantajoso para a China. Para a China, é muito mais vantajoso que esse conflito continue indefinidamente, desgastando tanto Washington quanto Moscou ao mesmo tempo. Estes são os argumentos apresentados na Polónia, o tema do nosso episódio de hoje. Sou Alexei Petchy, 7 de agosto no calendário. Em seguida vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petchy News. O link está na descrição deste vídeo. Então, como escreve o The Telegraph, Donald Trump continua aumentando a pressão sobre a Rússia antes do novo prazo final estabelecido para Putin concordar com a cessação. Até o final desta semana, os Estados Unidos da América impuseram uma tarifa adicional de 25% à Índia como punição pela compra de petróleo russo. Trump respondeu diretamente ao sombrio alerta do ex-presidente da Rússia, principal alcoólatra da Federação Russa, Dmitry Medvedev, sobre uma guerra nuclear, deslocando 2 submarinos nucleares para enfrentar essa ameaça. O enviado de Trump, Steve Witkoff, visitou Moscou na quarta-feira para negociar com o Kremlin. Trump e a Rússia podem se reunir na próxima semana? Em outras palavras, Trump está testando diferentes ferramentas para estabelecer a paz na Ucrânia. Mas será que algum deles vai funcionar? É claro que em breve vamos entender isso. Mas agora surgiram razões sólidas para acreditar que a arte da negociação de Donald Trump com a Rússia pode ser frustrada, e frustrada com a ajuda da China. Em seguida, o The Telegraph escreve que o presidente e seus conselheiros talvez não tenham levado em conta em sua estratégia em relação à Rússia o fato de que a China se considera vencedora na guerra na Ucrânia e, por isso, está extremamente interessada em continuar ajudando militarmente Moscou. Os Estados Unidos da América e a Europa estão em um conflito indireto com a Rússia, segundo o The Telegraph. Fornecendo equipamentos militares e financiando a Ucrânia para enfraquecer as forças armadas e a economia russas, a China está travando sua própria guerra indireta contra os Estados Unidos da América ao apoiar Moscou, abstendo-se de fornecer à Rússia sistemas de armas totalmente montados. Para evitar a ira de Washington, Pequim fornece à Rússia tecnologias de uso dual que acabam sendo utilizadas na fabricação de equipamentos militares. Esses componentes críticos incluem microeletrônica óptica para tanques, satélites, sensores de satélite, equipamentos de navegação e itens semelhantes. E a China os vende para a Rússia abertamente por meio de empresas estatais ou secretamente através de empresas de fachada, supostamente para uso civil. Na realidade, eles reforçam as habilidades bélicas russas, possibilitando que Moscou promova uma guerra prolongada de atrito na Ucrânia. O papel da China como intermediária na campanha russa de guerra com drones, que se tornou uma característica marcante da guerra da Rússia contra a Ucrânia, é especialmente importante. Acredita-se que a Rússia importa anualmente da China veículos aéreos não tripulados no valor de milhões de dólares, além de produzi-los em conjunto com empresas chinesas em território russo. Segundo estimativas da inteligência, a Rússia criou na China uma fábrica secreta de produção de drones baseada na fábrica Kupol, subsidiária da estatal russa de armamentos Almaz-Antey. Lá, engenheiros na China, desenvolveram e realizaram testes de voo de um novo modelo de drone de combate de longo alcance chamado Garpia 3, ao ajudar a alimentar a economia militar russa. A China, junto com a Índia, tornou-se o maior importador de petróleo russo, respondendo em junho de 1925 por 47% das exportações de petróleo bruto da Rússia. Grande parte das exportações de petróleo russas é transportada por uma frota secreta de petroleiros não identificados para driblar as sanções. Na semana passada, Pequim rejeitou a ameaça do ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessonta, de impor tarifas de 100% caso Pequim continue com essa prática.
aproximando-se ainda mais de Moscou contra os Estados Unidos. A China pretende aumentar a importação de gás da Rússia, ao mesmo tempo em que reduz a compra de gás natural liquefeito dos Estados Unidos. Por que a China está tão interessada em apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia? A lógica de Pequim pode ser ilustrada pela seguinte ação chinesa. Enquanto dois tigres lutam ferozmente no vale, o macaco sábio senta-se no topo da montanha, observando e esperando para ver como tudo termina. Pequim se vê como esse macaco sábio, pacientemente aguardando enquanto Moscou e Washington esgotam seus arsenais de guerra. E de fato, embora a China e Rússia se posicionem publicamente como aliadas, tendo anunciado em 2022 uma parceria sem limites na realidade, elas são rivais estratégicos. Continua. São relações oportunistas voltadas para alcançar um objetivo comum. Ou seja, trata-se de limitar o domínio geopolítico dos Estados Unidos da América e do Ocidente. Ao longo de sua história turbulenta, China e Rússia passaram por muitos confrontos de fronteira e até hoje mantêm uma disputa territorial no extremo oriente russo. A Rússia, que enfrenta um declínio demográfico, vê a migração de cidadãos chineses para sua região do extremo oriente ao longo dos anos como uma ameaça séria. E Putin, por exemplo, faz alertas. Ele já alertava em 2000 que, se a Rússia não fizesse esforços reais para desenvolver seu extremo oriente no curto prazo, em algumas décadas. Sua população russa basicamente falaria japonês, chinês e coreano. Essa foi uma citação de Putin do início dos anos 2000. A China está interessada na continuação da guerra na Ucrânia, buscando reduzir o arsenal de armas dos Estados Unidos, que já está esgotado a um nível perigoso devido à ajuda prestada. A China acredita que a redução da prontidão militar dos Estados Unidos da América é crucial para evitar a intervenção dos Estados Unidos no futuro. A reflexão da China sobre Taiwan, que alguns militares americanos avaliam como provável por volta de 2027, para Pequim, a realização de seu grandioso plano de uma China até 2049 passa por garantir o controle sobre Taiwan. E provavelmente tem prioridade sobre a manutenção das relações comerciais e a evitação de uma guerra comercial com Washington. E é preciso entender que, até agora, a Rússia, em geral, ignorou as várias manobras do presidente Trump. Enquanto isso, Pequim está realizando exercícios navais conjuntos sino-russos no Mar do Japão. O sinal de Moscou em Pequim, Washington é muito claro. A paz na Ucrânia contradiz os planos de ambos os lados. E como se sabe, a China foi quando Trump declarou que estava movendo 2 submarinos nucleares mais perto da Rússia. Na China, eles anunciaram que estão lançando um submarino na água. Não sei como dizer corretamente, também seus próprios submarinos nucleares, para que eles patrulhem, ou seja, a região Ásia-Pacífico. Isso é uma indicação clara de que nós também podemos lançar nossos próprios submarinos nucleares para, se necessário, ameaçar os americanos. E toda a lógica de Pequim se resume ao fato de que nessa guerra, tanto Moscou quanto Washington estão se esgotando. Ambas as situações favorecem a China. Por isso, a China vai tentar de todas as formas impedir que Putin aceite um cessar-fogo, mesmo que por algum milagre ele próprio queira isso. Esse foi o pensamento exposto hoje. O que você acha dessa opinião? Escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se. Tchau para todos